Olá, hoje nós vamos trabalhar a primeira lei de Ohm, a primeira e a segunda lei de Ohm. Inicialmente nós vamos começar a tratar como que é o funcionamento do circuito elétrico e como que as grandezas se correlacionam, né? Aqui considerando a carga que é uma resistência, considerando a fonte de energia, né? Então vamos desenhar inicialmente aqui a nossa fonte, desenhar um circuitinho aqui para vocês. Eu estou utilizando esse aplicativo para ele se aparecer o máximo possível com o que a gente tem em sala de aula e para a gente poder fazer também as anotações aqui, tá bom? Então, a primeira lei de Ohm considera o seguinte: como que as três principais grandezas que a gente tem aqui na nossa, no nosso circuito se correlacionam. Então, aqui eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts. Nesse circuito aqui vai percorrer uma corrente com essa direção aqui, lembra? Porque nós consideramos que essa corrente aqui, ela, a nível de cálculo, ela sai do polo positivo da nossa bateria aqui, né, e vai em direção ao polo negativo. Então vai fazendo esse movimento aqui, né? Sabendo que na realidade, né, ou seja, considerando os elementos físicos do movimento dos elétrons, os elétrons eles se deslocam para cá, né? Mas o sentido da corrente que a gente sempre estuda, a gente vai considerar para esse lado aqui, tá bom? Então aqui nós temos a fonte de tensão de 12 volts, temos a corrente que a gente não sabe qual que é ainda, e nós temos uma resistência, tá? Lembrando que a tensão ela é descrita dessa forma. Então aqui tenho 12 volts. A resistência ela é simbolizada a corrente é simbolizada pela letra I. Aqui a gente não tem o valor ainda e a nossa unidade de medida é o ampere, perdão, é o ampere, aqui é o ampere. Eu estou me adiantando indo direto para a resistência, tá? Conforme a gente viu ontem lá, isso aqui a gente não sabe ainda. E a nossa resistência aqui, eu vou dar um valor agora sim 2 ohms, ok? Perfeito? Então, e essa resistência, ela é, a unidade de medida dela é ohms e o símbolo que a gente utiliza aqui é ômega, perfeito? É a letra ômega, 2 ohms. Então aqui nós temos três dados principais do nosso circuito, perfeito? Então temos a tensão aqui, então tem a bateria de 12 volts, temos a corrente que a gente não sabe e temos uma resistência. O que pode ser uma resistência? Pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro, pode ser uma resistência de aquecimento, né? Esses aqui são os elementos mais básicos que a gente tem na eletrônica para poder descrever um circuito, né? Então por isso que a gente começa com ele. As outras cargas que a gente vai ver mais adiante no curso, as cargas indutivas, as cargas capacitivas, elas se formam de uma maneira diferente, o cálculo delas também é diferente. Perfeito? Então aqui nós temos então esse nosso circuitinho e qual que é o enunciado da primeira lei de Ohm. Inclusive para ajudar vocês aqui a decorar, a gente chama de URI, né? URI. Atenção, V, U, que a gente pode usar das duas formas, é igual a resistência vezes a corrente. Isso aqui é uma lei, pessoal. Tá bom? Isso aqui é uma lei. Isso aqui é imutável. Praticamente tudo de análise de circuitos que a gente vai ver aqui para frente tem alguma relação com essa lei aqui, com a lei de Ohm. Ok? Então, a tensão é igual ao produto da resistência vezes a corrente. E aqui a gente pode calcular tranquilamente, né, o nosso valor. Então, 12, montar a equação aqui, igual a resistência que é 2, vezes a nossa incógnita que é a corrente, justamente, perfeito?
Então aqui nós temos a corrente que é a nossa incógnita. Então tá meio complicado de trabalhar aqui, mas a gente vai se acertando e eu vou mostrando para vocês, perfeito? Então aqui nós temos então toda essa equação aqui que a gente pode utilizar, né? Então nós estamos trabalhando com números muito fáceis de serem calculados, né? Então aqui a gente somente vai fazer então aqui a adequação da nossa equação, certo? Joga o 2 dividindo 12, ok. Então nós teremos uma corrente de 6 amperes, né? Uma corrente de 6 amperes, ela é uma corrente usual aí em veículos, motocicletas, equipamentos eletrônicos com uma potência um pouquinho maior, tá? Depois nós vamos ver também como que a gente utiliza essa fórmula da potência aí com vocês, tá bom? Então essa daqui é uma das maneiras que a gente tem para calcular, né? Então nós temos aqui o nosso exemplo mais simples da lei de Ohm, né? Que é você buscar um determinado valor, né, desses três, qualquer um deles pode ser a incógnita, e como temos por enquanto uma única equação, a gente então se baseia no fato de que eu preciso de dois desses valores para conseguir encontrar o terceiro, né? Se eu tenho uma única equação, eu posso ter apenas uma incógnita. Eu vou reescrever esse mesmo circuito aqui, só que agora utilizando uma problemática diferente, ok? A minha incógnita vai ser diferente. Então vamos apagar aqui o que nós tínhamos até agora. Depois eu reescrevo a nossa lei de Ohm ali, tá? Então agora o quadro ele ficou um pouquinho menor, até vou aumentar aqui para a gente ter um espaço um pouco maior para poder trabalhar. Então agora esse nosso circuito vai ser o seguinte: aqui eu tenho a fonte de tensão, né? Aqui eu vou ter a nossa resistência, ok? Então nossa fonte agora ela vai ser de 6 volts, então isso aí depende muito do tipo de pilha, do tipo de bateria que eu tenho aqui. A nossa corrente, eu vou atribuir um valor para a nossa corrente, então eu vou dar um valor aqui de 10 amperes para a nossa corrente. E a minha resistência, que vai ser a incógnita, ok? Então nós temos essa situação aqui, lembrando mais uma vez da equação da primeira lei de Ohm, que é URI. Ok, então temos aqui tensão vezes resistência, tensão igual a resistência vezes a corrente. E agora nós temos novamente duas unidades de medida aqui. E a gente coloca a nossa fórmula dessa maneira aqui, tá? Então, a minha resistência vai ser 6 dividido por 10, que é igual a 0,6 ohms. A gente já vai perceber uma situação bem interessante aqui. Quanto maior é a nossa resistência, menor é o valor da corrente. O porquê disso? Porque a corrente, a tensão ela não muda, certo? Se eu boto uma bateria de 6 volts, essa bateria vai continuar sendo 6 volts até ela se descarregar. Mas para uma mesma bateria de 6 volts, se eu elevar o valor da resistência, a minha corrente ela tende a diminuir, tá? Então a resistência ela é uma força que se opõe à passagem de corrente. Então agora
Vamos fazer um exercício um pouquinho diferente desse, utilizando a mesma fonte de tensão, utilizando os mesmos 6 volts para a fonte de tensão, ok? Só que agora eu arbitrarei uma resistência de 1 ohm, ou seja, essa resistência vai ser maior do que essa de 0,6 que nós encontramos agora no exercício anterior. E aqui a nossa corrente, que vai ser a incógnita, ok? Então, de maneira muito simples, corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Então agora nós temos 6 dividido por 1, ou seja, temos 6 amperes. Se nós compararmos os dois exercícios aqui, o que nós vemos? Nós vemos que aqui em cima a corrente é 10 amperes porque a resistência é 0,6. E aqui embaixo nós aumentamos o valor da resistência e a corrente diminuiu, tá? Então, quanto maior for a nossa corrente, ok? Quanto maior for a nossa corrente, menor tem que ser a resistência e vice-versa, né? Então, se a resistência for maior, a corrente vai ser menor. Então, por isso da importância da gente utilizar sempre um cabo bem dimensionado na nossa instalação elétrica, tanto residencial quanto industrial, porque quanto maior for a resistência do cabo, menor a capacidade de passagem de corrente. E se um determinado equipamento solicitar essa passagem de corrente adicional, vai acabar gerando um superaquecimento, e esse superaquecimento que nos traz os nossos grandes problemas aí de incêndios, de acidentes que ocorrem nas instalações elétricas, né? E nós, como eletricistas, nós temos que ter a consciência de sempre tomar muito cuidado com isso, né? Então aqui nós temos esses elementos. Então, lembrando, fazer uma anotação aqui para vocês. Lembrando então que a corrente elétrica é dada por I. Então, isso aqui é corrente elétrica. Corrente. E a nossa unidade de medida é amperes, tá? A tensão é dada por V, ou U, né, como nós utilizamos. Então, a tensão é a diferença de potencial. E a nossa unidade de medida também é V, de volts, tá? E a nossa resistência, que é dada por R, resistência e a nossa unidade de medida ômega é o símbolo e o valor é ohms, tá? Do conhecidíssimo cientista. Perfeito? Então aqui nós temos toda essa situação aqui, certo? Relembrando então mais uma vez a nossa fórmula. U é igual a R vezes I. Ok? Então temos essa situação aqui. Vamos deixar isso aqui como uma anotação. Ok? Então temos aqui a nossa anotação. Corrente é dada por I, né? A unidade de medida é amperes. Tensão
é dada por V, a unidade de medida é volts, também descrito como V, e a resistência é R, tem a unidade de medida ohms, e é descrita com a letra ômega. E a primeira lei de Ohm está aqui, tá bom? Eu vou passar 2 exercícios para vocês fazerem aqui, ok? Então, vamos realizá-los. Exemplo 1. Primeiro exercício. O que você vai fazer? Aqui nós temos o nosso circuito elétrico. Aqui a resistência. Aqui a nossa fonte de tensão. Esse circuitinho aqui é para vocês irem trabalhando essas unidades de medida, ok? Trabalhando a primeira lei de Ohm e a forma com que a gente vai manipulando essa fórmula URI, ok? Então aqui nós temos a corrente, essa corrente a gente não sabe qual que é. E aqui nós temos 5 ohms de resistência. Então o que você vai fazer? URI, se manipula essa equação aqui para chegar no valor da corrente. Perfeito? Então esse daqui é o primeiro exercício. O segundo exercício que eu vou trazer para vocês aqui vai ser o exemplo 2, segundo exemplo. Legal. Então aqui nós temos a fonte de tensão e aqui nós temos a resistência também. Aqui nós temos 6 volts, 5 ohms e eu quero saber qual que vai ser o valor da corrente. Percebam que isso daqui é proposital para a gente ver o que vai acontecer, como que vai se comportar esse circuito, sendo que a gente está diminuindo pela metade a tensão, ou seja, um circuito onde deveria ter uma bateria de 12 volts, eu agora estou colocando uma bateria de 6 volts. Quero ver como que se comporta essa corrente, tá? Nesses dois exemplos. Então faça aí. Se você quiser parar o vídeo para fazer isso, eu acredito que seja bem importante, tá? Porque para o vídeo, tenta resolver essas duas fórmulas, esses dois circuitos e ver como que o resultado que você vai ter aqui, tá bom? Eu vou resolver agora, tá? Então nós teremos aqui, utilizando o URI, 12 igual resistência que é 5 vezes I. Então a corrente que nós teremos aqui, isolando, será 12 dividido por 5. Isso daqui dá 2,4 amperes. E nesse lado aqui, nós teremos a corrente igual a 6 dividido por 5. Isso daqui vai dar 1,2 amperes. Ok, então esse daqui são as fórmulas de descrição que a gente tem para utilizar a primeira lei de Ohm. Aí eu vou passar mais 2 exercícios para vocês agora. E esses 2 exercícios vocês resolvam eles. E na nossa aula presencial que teremos, vocês irão, se porventura ficar alguma dúvida deles, vocês irão levantar essas questões. A gente pode até resolver junto esses exercícios nesse nosso encontro da sexta-feira. Eu acho que ficaria bem interessante, tá?
Então esse daqui eu vou pedir uma coisinha um pouquinho diferente para vocês. Agora o que eu quero é que vocês façam encontrar o valor da tensão da fonte. Então nós teremos uma corrente aqui que eu vou arbitrar ela. Então uma corrente elétrica de 5 amperes e uma resistência de 3,2 ohms. Tá? Só deixa eu reescrever aqui a resistência e a tensão é a nossa incógnita nesse exemplo aqui. E no exemplo 4, da mesma forma, vamos procurar então a nossa tensão. Então aqui temos o mesmo circuito descrito da mesma forma, perfeito. Então qual que é a nossa incógnita? A tensão. A corrente que teremos aqui vai ser o dobro, ou seja, 10 amperes, e a nossa resistência será também de 3,2 ohms. Então percebam qual que vai ser a mudança dessa tensão, tendo em vista que a gente dobrou a corrente, né? Para vocês vai parecer meio óbvio, porque é diretamente proporcional, né? Então a corrente, se a minha resistência não muda, ela vai gerar uma proporcionalidade em relação à tensão. Na proporção que eu aumento minha corrente, a minha tensão também vai aumentar. Perfeito? Então, da nossa aula é isso. Até a próxima.